E não é que isso aqui é muito bom, cara. Antes de mais nada, a gente precisa enfatizar a variedade de títulos de Renascimento. Cada mensal é de um jeito. Se você prefere uma história mais densa, você tem a excelente série do Batman. Se você quer algo com mais ação, você tem as mensais da Liga da Justiça, do Esquadrão Suicida. Pode perceber que tem para todo gosto. E temos Jovens Titãs, que nos traz uma saga mais aventuresca. Jovens Titãs que traz muita qualidade, na minha humilde opinião. Desde a sua primeira edição, Jovens Titãs vem mantendo uma qualidade muito boa. Essa primeira edição que nos trouxe o Robin Damian Wayne, que é o meu Robin favorito, reunindo a equipe dos Jovens Titãs. Inclusive, nós já temos aqui no canal um vídeo sobre essa edição, viu? Vou colocar aqui nos cards para você dar uma olhada e dar início a essa nossa jornada. Essa jornada que já na sua segunda edição nos traz uma surpresa, pois as publicações aqui do Brasil nos trazem algumas peculiaridades. Essa mensal dos Jovens Titãs não nos traz apenas as histórias dessa super equipe de super-heróis mirins. Ela nos traz também uma minissérie espetacular da Ravena, cara. Sim, essa personagem que também faz parte dessa super equipe, mas que talvez nunca tenha sido abordada de uma maneira tão interessante como nessa minissérie que é iniciada aqui. Eu ainda não havia conhecido uma história que abordasse tanto a psique dessa personagem, que é extremamente interessante. A Ravena tem um potencial incrível, pois, como a gente sabe, ela é uma empata, ela lê o pensamento das pessoas, ela absorve a dor das pessoas, ela tem um histórico, né, uma história de origem extremamente interessante, complexa. Ela é filha de um demônio, então ela fica o tempo todo lutando, entrando em conflito contra essa divindade do mal, que de certa forma existe dentro dela em razão de suas raízes, mas isso até então não havia sido abordado para mim. Eu ainda não conhecia esse lado mais complexo da Ravena, que aqui está, me foi apresentado. Aqui nessa mensal dos Jovens Titãs, nós temos um arco completo da personagem, que se inicia na edição número 2 e conclui na edição número 7. Ou seja, é uma minissérie individual, uma minissérie, uma história solo da Ravena, dividida em 6 capítulos e que é intitulada Parque de Diversões Branco. É uma história simples, que tem o protagonismo de uma adolescente com as suas questões juvenis, mas ao mesmo tempo tendo de lidar com o peso em suas costas por tudo estar acontecendo ao seu redor e ela querer fazer algo para ajudar as pessoas e ao mesmo tempo se sentir responsável por tudo aquilo que está acontecendo. Ela, ao mesmo tempo em que busca ter uma vida normal, de uma adolescente normal, ela tem de lidar com esses conflitos. Eu acho que esse tipo de história de super-herói é o que mais me agrada, justamente por ele ser um tipo de história simples, com uma receita simples. Ele nos traz uma narrativa muito interessante por ter um potencial tão grande, de uma personagem como a Ravena, que até então não havia sido tão explorada, principalmente por ela ser sempre abordada no contexto de equipe. Quando nós temos uma história de equipe, como por exemplo na mensal da Liga da Justiça, a gente acaba não podendo conhecer tanto os dramas e os conflitos pessoais de cada personagem. Talvez por isso que eu não gosto tanto da mensal Liga da Justiça, pois ela acaba nos trazendo uma história aventuresca, mas que ao mesmo tempo não se aprofunda tanto. Nessa mensal de Jovens Titãs, nós acabamos tendo essa oportunidade de conhecer um pouco mais da Ravena, justamente pela iniciativa de terem trazido uma história solo da personagem, o que nos presenteia com uma narrativa bastante coesa, um roteiro redondinho e artes, olha, artes de cair o queixo, como por exemplo esse lindo pôster que está dentro da edição número 7. Ao longo de toda a história da Ravena nós temos uma arte impecável, envolvente, sem falar naturalmente no roteiro, pois acredito que nós tenhamos uma explicação para que ele seja tão redondinho. Pois aqui ele é feito por ninguém mais, ninguém menos do que Marv Wolfman, o próprio criador da personagem, ao lado de Jorge Pérez. Marv Wolfman está aqui na sua melhor forma e, na minha humilde opinião, ele nos presenteia com essa história. Uma história diferente,
das outras que a gente costuma ver da personagem e dos próprios componentes, sejam eles quais forem, dos Jovens Titãs. Foi muito interessante para mim a Panini ter trazido em uma só mensal, em uma só revista, essas duas histórias, ter me trazido essa oportunidade de conhecer essa história da Ravenna. Isso mostra que a publicação aqui no Brasil valorizou a edição, né, a publicação lá fora, esse trabalho do Marv Wolfman, e eu entrei agora num dilema, galera, pois como vocês sabem, eu preciso decidir quais são as mensais que eu vou parar de acompanhar, mas eu não estava contando com essa história da Ravenna ter me surpreendido tanto, ter me agradado tanto. Foi uma leitura muito saborosa e eu achava que quando chegasse ao final eu iria me decidir, até que no final dessa saga, desse arco da Ravenna, me trouxeram a notícia de que a partir do próximo número, a partir da edição número 8 da mensal de Jovens Titãs, nós teremos nada mais, nada menos do que aquele arco que está fazendo o maior sucesso lá fora, que se chama Super Sons, os Super Filhos, uma história linda que traz como protagonistas o filho do Superman e o filho do Batman, e John Kent e Damian Wayne, essa dupla dinâmica aí. Vocês sabem que eu tô curtindo demais as histórias desses personagens ao lado dos seus pais. Vocês sabem que o Robin Damian Wayne é o meu Robin favorito. Vocês sabem que a mensal do Superman tem sido especial para mim, até por esse relacionamento entre pai e filho trazido pelo Peter Tomasi. Enfim, vocês sabem de tudo, galera. Então eu peço para que vocês me ajudem a decidir qual é a mensal que eu vou ter que deixar de acompanhar, pois essa mensal dos Jovens Titãs vai ser um pecado se eu tiver que parar. Até as histórias dos Jovens Titãs me agradam muito por nos trazer sempre aquelas sagas aventurescas, naquele estilo meio Goonies, que me cativa tanto. Temos da edição número 2 até a edição número 5 os super-heróis mirins tendo de enfrentar um grupo de vilões chamado Punho do Demônio, criado por Ra's al Ghul, no arco intitulado Damian Sabe o que é Melhor. É muito maneiro, cara, acompanhar a jornada do herói do Damian Wayne. A gente tem aqui nesse arco, Damian Sabe o que é Melhor, uma jornada do herói, uma evolução do personagem que mais do que nunca se consolida não só como Robin, mas como também líder dos Jovens Titãs. A gente acaba descobrindo o que é melhor, o que é esse melhor que o Damian Wayne sabe, que dá o nome desse arco. É muito interessante vê-lo entrando nesses dilemas que as suas raízes impuseram a ele. Esse dilema porque por um lado ele é neto do Ra's al Ghul e por outro lado ele é filho do Batman. Então ele, uma criança, um pré-adolescente que muitas das vezes poderia se encontrar perdido, ele é obrigado aqui a se reencontrar e diante desse confronto com esse obstáculo, esse desafio que é esse grupo, o Punho do Demônio, é muito interessante ver como ele lidera a equipe e também como ele resolve essas situações ali formadas durante esse arco, como por exemplo, num combate em que ele é desafiado e ele acaba arriscando a sua vida para salvar os seus companheiros. É uma história simples, cara, com um roteiro, digamos, bem básico, mas que de maneira nenhuma cai na zona do conforto. Não é uma história comum, muito pelo contrário, é uma história extremamente cativante pela forma como ela é contada e ela acaba nos envolvendo com esses personagens, não só por nos apresentar a nova equipe dos Jovens Titãs, mas como também por encerrar esse primeiro arco de uma forma que nos mostra que cada um desses personagens tem muita personalidade, que eles não estão ali simplesmente para cumprir cotas de quem é o mais engraçado ou de quem é mais super poderoso, mais fortão. Não. Cada um tem a sua característica peculiar, muito importante para as resoluções das histórias. E essa equipe se consolida de uma forma tão efetiva e eficiente que já na edição número 6 nós temos o início de um outro arco que nos apresenta um novo membro da equipe, que é o Aqualad. Ele surge com a tentativa de ajudar a equipe aí para enfrentar o vilão Tubarão Rei, que na edição número 7 está com a corda toda aqui, ou mesmo com as mandíbulas à solta.
Por isso que eu peço a ajuda de vocês, comentem aí, vamos trocar uma ideia, qual é a sua mensal favorita? Talvez isso me ajude bastante, aí eu poder decidir para mim também qual será a mensal que eu vou continuar acompanhando. Cara, vai ser difícil deixar de acompanhar esses Jovens Titãs, viu? Eu já tenho Batman, Superman, Detective Comics, Action Comics, Lanternas Verdes, encheu a mão. Eu vou ter que colocar Jovens Titãs com 6 também, e são 10 os títulos. Eu preciso diminuir mais isso. Qual será, hein, galera? Como é que eu vou fazer isso? É um grande momento para ser nerd. É um grande momento para ser fã de quadrinhos. Aqui nós estamos até lendo mais coisas da DC, até em razão dessa economia que eu estou fazendo. Se já está difícil acompanhar as histórias da DC, quanto mais se eu pudesse aí consumir mais coisas. Então, apesar da minha vontade, do meu desejo de ter uma variedade maior com os títulos que eu estou acompanhando, eu vou aqui focar um pouquinho mais em Renascimento para que a gente possa aproveitar mais dessas histórias e poder economizar um pouquinho também, porque a grana tá difícil, galera. Os quadrinhos estão muito caros e tá difícil a gente continuar acompanhando tudo que a gente quer. Tomara que essa situação melhore de uma maneira geral e que a gente possa, em um momento breve, poder acompanhar tudo, a vontade de pegar tudo. Enquanto isso, eu fico aqui pedindo para que vocês continuem conosco, porque a companhia de vocês é muito importante para a construção desse canal. Muito obrigado por essa companhia tão especial. A gente se vê no próximo vídeo, viu? Isso porque vocês são sempre bem-vindos a esse que é o nosso Conexão Cidadão.